livro do Gênesis, capítulo 22. Quando nós ouvimos, estudamos, voltamos nesta história, eu penso que só nos resta pedir a Deus que Ele nos dê a graça de termos a fé de Abraão. Não é à toa que nós dizemos que Abraão é o nosso pai na fé. Imagina que Abraão, como também a sua esposa, Sara, não tinham filhos, nós conhecemos esta história, e já em idade avançada, onde já não se esperavam, já tinham se conformado, afinal de contas não temos filhos, então já se conformaram. E Deus fez um milagre na vida de Abraão e de Sara, os concedeu um filho, Isaac, já em idade avançada, um prêmio de Deus, de fato Deus olhou, Deus viu, Deus percebeu Sara e Abraão e os presenteou com um filho. Mas aqui a palavra está dizendo também que Deus, aqui no capítulo 22, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse, ele respondeu, ele chamou Abraão e Abraão respondeu, aqui estou. E Deus disse, veja o que Deus falou para Abraão, toma teu filho único. Não é que Abraão tinha 10 filhos, 11, não, era único, e já em idade avançada, que já era um milagre, porque passou praticamente quase toda a vida e não tiveram filhos. Toma o teu filho único, Isaac, a quem, olha o que Deus diz, a quem tanto amas. Poxa, mas Deus sabe que é o filho único, e é um filho que Abraão ama muito. Dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Gente, depois de tanta labuta, de décadas de espera, veio aquele milagre, Deus nos deu esse milagre. Agora o Senhor está pedindo que eu pegue este milagre, este filho, e ofereça em holocausto. Gente, Deus, aliás, Abraão, ele poderia ter feito pirraça, ele poderia ter batido o pé, ele poderia ter debatido com Deus, de jeito nenhum, posso fazer qualquer outro holocausto, posso arrumar muitos animais para fazer o holocausto, mas o meu filho, não, Senhor. Abraão poderia dizer, mas o Senhor me deu um filho, agora o Senhor quer que eu sacrifique. Abraão não reclamou, não contestou Deus. Abraão era íntimo de Deus. Ele poderia ter, olha Senhor, mas não tem um outro jeito, vamos dar um outro jeito aí, a gente pode, sei lá, vamos procurar alguns animais, vamos fazer um outro tipo de oferenda, vamos fazer um outro tipo de holocausto, mas o meu filho, por favor, Senhor. Não. Ele assim o fez. Diz a palavra que, não exatamente nesse texto, que Abraão estava subindo o monte com Isaac, e num determinado momento Isaac disse para o pai, papai, nós estavam levando a lenha, nós já temos a lenha, mas onde está o animal que será oferecido em holocausto, em sacrifício? Imagina o coração de Abraão, porque o menino não sabia, mas ele sabia muito bem que quem seria oferecido era o filho. O coração de Abraão certamente estava chorando por dentro, era o filho dele, o presente esperado, o milagre de Deus. Mas Abraão não contestou, por isso nós falamos, é o nosso pai na fé. Deus fala e eu cumpro, Deus fala e eu obedeço, Deus fala, Deus diz, e eu simplesmente, eu não tenho o que questionar. É fato que em alguns momentos de angústia a gente questiona Deus também, porque isso mostra também a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa, embora a gente sempre diz que tem fé, mostra às vezes a nossa falta de fé, para expressar às vezes a dor e a angústia,
porque Deus tudo vê. Aliás, antes de escutar a nossa oração, Deus escuta o nosso coração. Isso escuta o nosso pensamento, porque Ele sabe de tudo, sabe de tudo. Veja, irmãos, que quando, diz aqui lá no versículo 12, quando Abraão estava inclusive para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor disse: não estenda a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Olha, agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Não me recusaste teu filho único. No momento crucial, naquela, digamos, a fração de segundos, onde ele iria realmente realizar aquilo que Deus havia ordenado, o Senhor manifestou, o Senhor enviou o seu anjo. Aliás, aqui, quando o anjo fala, é o próprio Deus falando: não faças mais isso, você já me provou que você me ama, que você me respeita, que você acredita. E Deus se manifestou ali. E depois diz o texto que ali tinha um animal para fazer esse sacrifício, esse holocausto. Abraão é um homem de fé. A mesma fé, o mesmo Deus, também é o nosso Deus. Também é o nosso Deus. Claro que somos infinitamente mais agraciados, mais felizes, mais abençoados, porque o maior sacrifício foi feito definitivamente na cruz. Por isso que nós não precisamos por aí, não precisamos sacrificar, nem fazer, holocaustos, oferecer a Deus animais, Não precisamos ficar por aí nas esquinas, das encruzilhadas, fazendo oferendas, não. O nosso Deus fez com que o seu Filho único, morrendo na cruz, resgatasse, salvasse, purificasse, limpasse a humanidade inteira. Expressa o amor de Deus. Deus é amor. Deus é compaixão. Precisamos, amados, em certos momentos da nossa vida, ter esta atitude de Abraão. Dar passo na fé. Mas, padre, e como será? Não sei, dar passo na fé. É Deus que sabe. Nós falamos o tempo inteiro que nós acreditamos em Deus. Nós falamos o tempo inteiro que nós temos fé. Eu creio em Deus, eu professo uma fé, eu professo que sou cristão. Onde está a nossa fé? Onde está a minha fé? A sua? Será que esta fé nos impulsiona a dar passos, irmãos? Que tipo de fé é a nossa? Será que é uma fé que a gente assim, ora a gente é cristão, ora a gente é uma outra coisa? Vou na missa, mas olha, a missa, o santo sacrifício da missa, a minha fé em Jesus não é suficiente, então eu preciso ficar por aí, fazendo uns biquinhos, se você me entende, fazer uma oferendinha aqui, passar por um terreirinho ali, pendurar algumas coisinhas aqui na minha casa, porque isso aqui é para dar bons fluidos. Meu filho, ou você crê em Deus ou você não crê. A gente não tem que ficar por aí pegando atalhos. Quando a gente faz isso, é como se o mistério da cruz não fosse suficiente. Amados, a fé cristã, ela não caminha com outras crendices. A fé cristã, ela não caminha com superstições. Não. A fé cristã é uma revelação de Deus. É o Filho de Deus que veio, que não foi gerado no ventre de Maria, passou todo o seu mistério de vida, todo o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, como nós ouvimos aqui no finalzinho do Evangelho. Então, e é completa, perfeita. Por isso que o católico não pode ficar por aí, um pé na igreja e em pé em outros espaços, em outras coisas. Não, ou você acredita ou você não acredita. Mas, padre, mais nada. Olha Abraão. Se tem alguém que tinha o direito de dizer, não, Senhor, de jeito nenhum.
Eu te amo, eu te sirvo, eu te sigo, eu te adoro, mas me oferecer meu filho, nem pensar. Ele poderia ter dito isso. Ele acreditou. E essa história de Abraão é uma pergunta para mim: que tipo de fé que eu tenho? Eu acredito. Sim, eu acredito, também acredito. A pergunta é: até onde vai a nossa crença, o nosso acreditar? Será que eu acredito? É porque, amados, veja, que esta fé, ela não pode ser uma fé vazia, não. Esta fé significa que, vez em quando, eu tenho que vir aqui, me prostrar diante dele. Esta fé significa que eu tenho que ser uma pessoa que carrega o texto, que ora o texto, que rezo, que peço. Esta fé significa que eu tenho que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Esta fé não pode ser uma coisa vazia, é concreta, é uma vida concreta, é um estilo de vida, é um jeito de viver. Um cristão, gente, você que vem à missa, você que vem à igreja, você não pode se portar no mundo da maneira que das pessoas que não creem, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não professam a fé em Jesus. Olha, elas podem fazer 1 milhão de coisas e a consciência delas não acusa, porque afinal de contas elas não acreditam, elas não professam essa fé. Por exemplo, de repente o camarada está lá, ele é casado e ele adultera, né? Tem uma, tem duas, tem uma para cada dia, segunda, terça, cada dia ele tem uma. Mas ele está lá fora, a consciência dele, para ele tudo aquilo é normal. Um homem de Deus, não. Um homem de Deus, não. Um homem de Deus tem que ser aquele que se questiona: opa, eu tenho um sacramento, né? E este pecado, inclusive, é um pecado mortal. É um pecado grave. Então eu preciso me policiar. Quantas coisas que a nossa consciência cristã, né, nossa vida cristã nos acusa, que lá fora tudo bem. Simplesmente pelo fato de você estar seguindo Jesus. São Paulo diz isso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós estamos vivendo o tempo quaresmal, um processo, um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo de arrependimento, um tempo de busca, um tempo de renovação, um tempo de restauração. Às vezes, irmãos, nós somos abatidos ou batem a porta da nossa vida, do nosso coração, por exemplo, o medo. Nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, São Marcos, que Pedro, ele expressou de alguma maneira o seu medo. Eles estavam ali, como está dizendo aqui a palavra, né? Que Jesus lá no monte, Jesus encontrou-se com Moisés e Elias, né? Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, ambos ali sintetizando o Antigo Testamento. E eles tiveram aquela visão maravilhosa, Jesus no seu corpo transfigurado. Pedro falou assim: Jesus, quer saber de uma coisa? Vamos ficar por aqui mesmo. Para que voltar para Jerusalém? Está ótimo aqui, maravilha. Ele nem pensou nele, pensou: olha, vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, fechou, fica por aqui. Porque descer para Jerusalém, voltar a Jerusalém significa enfrentar os desafios, as buchas, os problemas, as dores, a perseguição, a incompreensão. Vamos ficar por aqui mesmo. Dá um jeitinho, faz uma tenda, né? Fica tudo tranquilo. E Jesus disse então: não podemos ficar aqui. É preciso descer a Jerusalém. Descer a Jerusalém, voltar a Jerusalém, é justamente nos dar conta da nossa realidade, queridos. Descer para Jerusalém é perceber os desafios da nossa própria vida. A gente não pode simplesmente colocar assim um grande pano, né, uma grande máscara assim, dizer: olha, essas situações de dores, isso não existe. Não, eles existem. Os desafios, os problemas da vida não existem. Não, existe. Aliás, o primeiro critério nosso é justamente parar diante das realidades. Ninguém consegue prosseguir de uma maneira madura
se desviando das realidades da própria vida. A gente precisa encarar. Se eu tenho um problema no meu casamento, então, vou sentar com minha esposa, ou, com o esposo, você que é casada, olha, vamos colocar aqui na mesa os nossos problemas. Agora é engraçado que os problemas, quase sempre, quem são os problemas? Às vezes sou eu, às vezes é ela. Nós criamos os problemas muitas vezes, mas nós precisamos encarar. Descer para Jerusalém é justamente não fugir da realidade. Descer para Jerusalém é justamente estar ciente. A gente não pode ficar no alto da montanha, é preciso voltar, é preciso encarar. É que nem, por exemplo, quando os jovens fazem, não tem problema para falar, fazem o TLC, fazem lá o retiro, 3 dias maravilhoso. Quem não fez o TLC, o jovem, trata de fazer, porque no TLC, você toca no dedinho de Deus, é uma coisa maravilhosa, uma experiência fantástica, mas é preciso descer para Jerusalém, na segunda-feira, e encarar o mundão, o trabalho, às vezes os desafios que você tem, é preciso descer para Jerusalém, porque a sua família está lá, do jeito que você deixou, Essas experiências que nós vamos fazendo de Deus, elas são como que bálsamos, são alívios, são momentos que nós necessitamos, como nós teremos, por exemplo, dia 18, o Retiro das Mulheres, é um dia agraciado, para você respirar e beber da fonte. Todos nós, cristãos, precisamos em alguns momentos parar, tirar um tempinho ali, 1 dia, 3 dias nos retiros que sejam, para fazer essa experiência de Deus, porque senão você não consegue, meu querido. As lutas, as provas, os desafios são muitas, e é preciso, por que é preciso descer para Jerusalém? Porque a gente não pode viver com os pés nas nuvens, nós temos que viver ciente das realidades que nos cercam, isso é importante. Um grande homem, irmão nosso na fé, vamos voltar um pouquinho, lá no século III da era cristã, Orígenes, ele diz o seguinte: talvez imagines que o caminho indicado por Deus era um caminho plano e fácil. Estamos falando de um irmão nosso na fé do século III, fosse um caminho plano e fácil, sem nenhum tipo de dificuldade ou de esforço. Cuidado que tem gente ensinando esse caminho, pregando esse caminho, é mentira. Mentira. Padre ou pastor que pregaram um caminho, sabe como Orígenes está dizendo aqui, plano e fácil, sem dificuldades, é mentiroso, desculpa, porque não é isso. O Senhor inclusive vai dizer depois de outro momento, no mundo tereis tribulações, mas não se inquiete, eu estarei convosco. Ele falou, olha, vem me seguir, mas se você quer, aliás ele diz, é uma condição, se quiseres me seguir, renuncie-se a si mesmo, suas vaidades, seus pecados, tome a sua cruz e me siga. Então como é que alguém pode dizer que pode anunciar um cristianismo, somente plano, somente coisas fáceis, somente uma vida, não gente, tem a cruz, e Orígenes vai dizer assim, não tem como viver uma experiência de Deus, seguir a Jesus, sem a dificuldade ou sem o esforço, não tem. Aí ele continua, é uma ascensão sinuosa, o caminho que conduz à virtude, vai dizer Orígenes, do século III, não é uma descida, se acende, vai dizer, com dificuldade e esforço, os santos, nós católicos não temos os nossos santos, dezenas e centenas, claro, canonizados, milhares, é claro que estão na glória de Deus, será que eles não passaram por sufoco, por aperto, por dificuldade, por problema, por perseguição, por dor, claro que passaram,
Mas, gente, até Jesus, se ele, olha, ele foi parar, por que eu quero uma vida fácil? Não estou dizendo que a gente tem que falar, Senhor, manda mais sofrimento. Manda, não é isso, né? Não é isso. Pelo contrário, a gente ora, Senhor, tira o sofrimento, mas não dá para tirar o sofrimento, faz parte. Mas nós temos que pedir, Senhor, dá-me a graça de passar por essa prova. Senhor, dá-me a graça de me sustentar, aliás, me sustenta nessa situação. Eu não compreendo, não entendo, não estou entendendo nada com nada, mas por misericórdia me sustenta, me ajude. Então, é uma caminhada com dificuldade, com esforço. De fato, vai dizer Orígenes, nos ataca, olha, preste atenção, amados, nos ataca uma multidão de tentações. Quaresma é tempo de tentação. Você pode ver, você faz o propósito, situações que nunca aconteceram, de repente, não aparece ali na sua frente, só porque você fez o propósito. O diabo é terrível, o capeta não se cansa, né? Ele não se cansa. O inimigo de Deus é o tropeço, ele é sempre a pedra, ele sempre coloca a pedra no caminho para a gente tropeçar e cair, para desanimar, para desistir. Gente, fazer o que na igreja? Estou tanto tempo na igreja, eu já sei até que o padre fala, fazer o que lá? Pedra do diabo no caminho, porque tudo que ele quer é ver, aliás, ele está preocupado, com quem que ele está preocupado? Com nós que estamos dentro da igreja. Você que levantou de manhã, veio para a igreja, vigiai e orai, porque ele está no seu encalço, se prostra ali diante dele e peça a intercessão dela. Quem já está nas mãos dele, tranquilo, já é dele. Quem ele quer? Ele quer eu, quer você, quer nós que estamos no caminho com o Senhor. De fato, nos ataca uma multidão de tentações. E encontramos, vai dizer Orígenes, encontramos 1000 tropeços na vida da fé. Irmãos, às vezes a gente fica escandalizado por causa dos... mas eu estou seguindo Jesus, mas olha só, quanto problema, fulano, a pessoa está lá, nem vai, nem segue a Deus, a vida dele parece que está maravilhosa, parece que na casa do outro tudo vai melhor, né? Mas você não conhece a realidade, né? E ainda que esteja, ele continua dizendo, encontramos 1000 tropeços na vida da fé, quando nos propomos, olha, a viver segundo Deus. Não é à toa que a palavra Eclesiastes diz, se queres servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. Mas padre, se é assim, me diga aqui, que sentido faz então a gente ser cristão, estar na igreja? É porque, queridos, só tem um jeito de chegar no céu, é fazendo esse caminho de Deus. Queres chegar no céu? Mas padre, não tem outro? Não, Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se alguém diz para você que você vai chegar em outro, vai chegar a Deus por outro caminho, desconfie, porque Jesus falou que só através dele chegamos ao Pai. Desconfie, porque Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. É preciso me aceitar como seu Senhor e Salvador, porque fui eu que te salvei na cruz. Irmãos, São Paulo diz para nós aqui na segunda leitura, essa leitura é belíssima, né? Quando São Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro que há alguém que é contra nós, né? O inimigo de Deus, que é nosso inimigo. Ele é o enganador, o mentiroso, e ele mente tão bem que ele nos oferece o veneno como se fosse a melhor das sobremesas, que é o pecado. Mas quer saber de uma coisa? Essa história de pecado também, isso é coisa que a igreja fica criando, inventando para segurar as pessoas. São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do pecado. Todos nós sofremos as consequências. E o pecado não somente se alastra em nós, mas quem está ao lado, do nosso lado também.
Quantas famílias destruídas por causa do pecado? Quantos matrimônios destruídos? Quanta saúde? Aliás, olha a realidade do nosso país. Consequência de quê? Do pecado. De um grupo pecaminoso, sujo, egoísta. Não todos. Nós acreditamos que tem gente boa lá, na nossa capital, tem gente boa. Mas a grande maioria não vale nada, não presta. Carcomidos pelo pecado, pelo egoísmo. E muitos, servos do diabo. Porque a obra que fazem é justamente para destruir, né? Quantos, agora nesse momento estamos aqui hoje, nesse domingo, quantos no país que não tem a comida no prato por causa desse grupo? Coisa do inferno, de Satanás, de gente egoísta, que ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida cristã, ela nos pede atitudes muito concretas, muito concretas. Ninguém pode ser mais cristão apenas de palavras. Porque eu sou católico, porque eu vou na missa, né? Porque eu sou evangélico, eu vou e tal. E daí? A sua vida, as suas posturas são de uma pessoa cristã? Porque de nada adianta nós ficarmos anunciando uma placa de igreja, se muitas vezes o nosso interior, o nosso coração, as nossas atitudes estão podres, sujas. E nós estamos na igreja, mas muitas vezes as nossas atitudes são piores do que aqueles que estão lá fora, longe de Deus. Não adianta nada. Pelo contrário, aí a situação nossa se torna pior ainda. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você vive lá no panelão do pecado, a sua situação não é igual àqueles que estão lá fora, é pior, porque você conhece. Quem conhece e insiste no pecado, desculpem, mas a sua situação é um pouquinho mais complicada do que aquele que não conhece. Nós precisamos, amados, definitivamente entender que estar dentro de uma igreja não é só ir para a igreja, porque para entrar na igreja, não precisa nem ser gente. Desculpa a comparação, se o cachorrinho estiver passando ali na praça, ele entra aqui na igreja. E daí? Acontece alguma coisa com ele? Nada. Mas e nós, que somos imagem e semelhança desse Deus? Quantas missas você participou? Você continua nos seus pecados? Quantas vezes você comungou? Você continua nos seus pecados? Quantos textos você rezou? Cuidado, irmãos, porque nós podemos estar no caminho de Deus e o terreno do nosso coração ser aquele terreno pedregoso. Cai a semente e ela morre, ela não frutifica, ela não dá frutos. E o que nós precisamos realmente é permitir. Mas, padre, como eu vou cultivar o terreno do meu coração? Rasgue o seu coração, como diz o profeta Ezequiel. Tire esse coração de pedra, coloque um coração de carne. Foque em você, no processo. Veja, irmãos, para a gente encerrando, no processo de conversão você tem que focar em quem? Em você. Padre, mas e o meu marido, a minha esposa? Cada um com seus problemas, meu filho. Cada um com seus problemas, né? Se o seu marido é pecador, o problema dele com Deus. Se a sua esposa, o problema dela com Deus. Se o seu filho, não importa. Você é que tem que fazer essa experiência com o Senhor. Mas é preciso abrir o coração. Não se permita vir à igreja e sair da mesma maneira. Não se permita vir à igreja e você não ser capaz de olhar para dentro de si. Poxa, eu acho que eu preciso mudar um pouco minhas atitudes, como esposa, como marido, como filho, como jovem,
como o templo de Deus. Você é templo de Deus. O que você está fazendo com esse templo? Você está cuidando dele? Porque você terá que prestar contas diante de Deus. E não porque eu estou falando, isso é palavra do Senhor. Às vezes nós temos também oportunidade de irmos experimentando a graça dos, como Pedro, como os 3 que estavam lá com Jesus, né? Essa transfiguração, esse momento maravilhoso. Ele vai se manifestando, ele vai nos dando a graça, ele vai nos curando, ele vai nos acalentando, nós vamos experimentando a providência do Senhor. Interessante como fez a nossa irmã. Onde está a nossa irmã Dalva? Cadê a Dalva? Está aqui? Não? Cadê? Uai, irmã, desce aqui, por favor, ué. Desce aqui. A nossa irmã, enquanto ela chega aqui, eu vou contando. Ela não queria contar um pouco esse testemunho, porque ela estava bastante emocionada. Dizia ela que no louvor que nós tivemos lá, né, aqui no ginásio, ela passou mal, ela já vinha passando mal, ela passou mal, tanto que teve que sair antes, né, do término do louvor, para ir ao médico. Ela, se eu não me engano, ela ficou um pouco internada, né, fez alguns exames, e ela teria que fazer uma cirurgia. Ela teve uma infecção no intestino, né, e acarretou alguns problemas mais sérios. Ela teria que fazer a cirurgia. Pode vir aqui, irmã, por favor. E dizia a Dalva que ela já estava, pode vir aqui, já estava na mesa de cirurgia, não é isso? Estava já com anestesista, a equipe médico, né? E aí foi quando eu falei, não posso operar, porque eu não estou doente, não estou com esse mal. Então, eu me levantei e clamei a Deus que tivesse misericórdia de mim. Em seguida, o médico entrou e viu aquela confusão, porque eu queria ir embora, não podia assinar minha alta, porque eu já tenho mais de 60 anos, não podia sair. Então, pedia a meu filho que assinasse a minha alta para mim sair. Nesse momento, entrou o médico e disse que suspenderia a minha cirurgia por alguns momentos, até ele fazer uma outra sonografia para saber se eu teria que operar ou não. Então, nesse momento, ele foi, eu fiz, em seguida, mais ou menos uma meia hora, e depois veio o resultado. Os plantonistas que queriam me operar, que já estavam todos ali, então vieram e disseram o seguinte: o nó desfez, você não precisa mais operar. E eu voltei para casa semana passada, e ainda continuei em repouso, mas graças a Deus já voltei e não preciso mais fazer a cirurgia. Os exames estão aqui para quem quiser ver, o antes e o depois. Tá? Então é isso que eu queria agradecer a Deus e falar para todos vocês. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ela que já estava, então, de fato, na mesa para fazer a cirurgia, né? E fato que o Senhor, né, a curou. Né? Aqui estão os exames, né, do médico, do hospital. Então, para a gente ver que Deus, Ele cuida, né? Ele manifesta. Mas, padre, como é que eu faço para experimentar Deus? Primeiro, é preciso nós termos a atitude de Abraão. Abraão é o homem de fé. Abraão é o homem que acreditou. Ele não duvidou. Ele não se impôs, mas ele obedeceu o Senhor. Jesus, dá-nos esta graça de sermos obedientes. Dá-nos a graça, Jesus, porque nós precisamos, Senhor, experimentar esse Teu poder. Dá-nos a graça, Jesus, de vivermos uma fé autêntica,
Dá-nos a graça, Jesus, de tocar em tuas mãos, de tocar em tuas vestes, como fez aquela mulher enferma, que estava com hemorragia. Dá-nos a graça, Jesus, de sentir o teu poder como a filha de Jairo, que já estava morta. Dá-nos a graça, Jesus, de ter uma visão espiritual, de vermos além dos nossos olhos terrenos. Dai-me a graça, Jesus, de perseverar. Frente a tantos desafios, a tantos medos, a incertezas, a desconfianças, nosso Senhor nos pede, e pede a algumas pessoas que estão aqui, como nós ouvimos logo no início, a condição do perdão. O Senhor te pede que você dê o perdão a pessoas que necessitam do seu perdão. Faça a experiência do perdão, porque a porta do céu, a porta de Deus, o próprio Jesus abrirá muitas portas para você. Satanás, que entrou pela fresta, por uma pequena fresta, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão, e tem impedido que você seja iluminado, que a luz de Deus seja estendida sobre você. Senhor, acolhe nesse momento estes filhos. Meu Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Conhece as necessidades, as intenções, as necessidades que cada um traz nesta manhã. Também esses irmãos que estão em casa. Deus te visita agora, porque Deus não está somente no espaço físico do santuário, mas Ele está no coração que está sintonizado nele. Ele está naquele que entra em comunhão com Ele, como nós estamos neste momento. Senhor Jesus, passa, Senhor, entre nós, como passavas naquele tempo, fazendo bem, curando, libertando, restaurando, refazendo os corações, as vidas, o corpo físico. Liberta, Jesus. Senhor, liberta de toda angústia. Liberta, Jesus, de todo sentimento de morte. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, Jesus, acorrenta nesse momento, pela Tua presença aqui entre nós, pela presença da Virgem Maria, pela presença do Divino Espírito Santo. Jesus, o profeta Isaías nos diz que por Tuas chagas fomos curados. Então, Senhor, esse sangue seja agora derramado sobre toda a enfermidade, sobre toda a doença. Cura, Jesus. Cura, Senhor. Toca com as Tuas mãos chagadas sobre toda a enfermidade. Sim, Jesus, porque nós estamos orando, nós estamos pedindo nesse momento, para que a Tua graça, que a força, que o calor do Teu Espírito venha sobre nós. Inunda-nos, Senhor, com este amor. Inunda-nos, Jesus, com esta graça. Concede a libertação, Senhor. Se você se sente também acorrentado nos teus pecados, peça a Deus agora nesse momento. Se você precisa de libertação nas realidades de pecado, você que se sente escravizado pelo pecado, pela pornografia, pelas tentações no adultério,
Handiri alabari cantara bala shiri halabare cantara manana. Shiri alahalabari cantara bala ihadiri cantara bala shiri halabara lana. Shiri alahalabara de cantara halabara de shiri halabara de cantara. Jesus, toca, Senhor, sobre as enfermidades físicas do nosso corpo. Shiri alabahalara cantara malalahalara cantara manana. Shiri halabara de cantara bala halabara cantara manana. Sim, Senhor, que o teu sangue, o mesmo sangue derramado na cruz agora, seja derramado sobre aqueles que se encontram enfermos. Que a força, que o poder do teu Espírito, Jesus, pela autoridade do teu nome, Senhor, todo mal, toda opressão imposta por Satanás, por forças do inferno, por forças malignas, seja desatado agora todos os nós, as correntes que Satanás, que o diabo impôs. Nesse momento nós desfazemos e quebramos pela força e pelo poder do nome de Jesus. Aumenta, Jesus, a nossa fé. Dá-nos, Senhor, a confiança da força e do poder que há no teu santo nome. Não alimente no teu coração sentimentos de vingança. Você que tem premeditado, você tem estudado uma maneira, um jeito de se vingar, de prejudicar a pessoa que te feriu, que te passou para trás. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, que a opressão do diabo, que a mentira, que as trevas, que a escuridão, que muitas vezes o diabo tem imposto sobre as nossas famílias, nós não aceitamos. Nós agora nesse momento no santuário, aqui neste monte, nós renuncia em nome de Jesus, tudo aquilo que tem como ação, tem como raiz a força do inferno. Jesus, as situações que nos abatem, que vêm do alto para nos provar, que vêm para nos ajudar, que vêm para nos fazer crescer, que são para o nosso bem, sim, Senhor, estas nós aceitamos e pedimos, dá-nos a graça, Senhor, de perseverar, dá-nos a graça de deitarmos Jesus no teu colo, de sermos acariciados pelo amor do Pai. Mas as provas, a doença, a enfermidade, a dor, o desespero, todas as realidades que não provêm de Deus, mas que vêm das forças do inferno, que tem como influxo de Satanás, nós não aceitamos, nós não queremos, resistimos e declaramos nesse momento que a força de Deus, que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, nos libertando, nos curando de todo mal, nos libertando de todo influxo maligno. Abençoa, Jesus, toca sobre os teus filhos, deixa Deus abraçar você. Talvez você esteja como o filho pródigo. Deus te abraça agora, pelo calor do Espírito Santo, Deus te abraça agora, pelo calor do Espírito Santo, o Senhor te abraça e Ele te liberta, Ele te abraça e te cura. Bendito seja Jesus. Nós adoramos a Jesus, porque Ele está aqui. Adoramos, Jesus, o teu corpo e sangue.
adoramos a presença de Deus. Deus está aqui, neste monte. Deus está aqui neste santuário, porque aqui é a morada de Deus. Quando você entrou aqui, você já deveria saber, aqui é o lugar de Deus. Quem não quer se encontrar com Deus não pode entrar neste lugar. Mas quando você entra, automaticamente você já se encontra com Ele, porque Ele está aqui, Ele mora aqui, Ele se faz presente aqui. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa, Jesus. Volva a tua mão, o teu olhar para os teus filhos.